Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Por que não uma ótima madrugada para você que vai acompanhar mais um episódio desse podcast animal, né, É isso Ramon? aí, gente. Seja muito bem-vindo. Gratidão por você estar aqui conosco. Tenho certeza que você vai sair daqui riquíssimo de conteúdo. Como todos os outros também. Então a gente sempre lembra, vá lá nos outros episódios, absorve todo o conteúdo que tem ali, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na tua vida profissional e Com pessoal. certeza. E para absorver esses episódios, ou no Spotify, AtacaCast, ou no YouTube, AtacaPet Oficial. Não deixe de seguir também o nosso Instagram, AtacaPet Oficial. É isso aí. Eu sou o Joe Eu Cruz sou Ramon Barbosa. e esse é o AtacaCast. AtacaCast. Gente, assim, ó, o sonho dela era se realizar profissionalmente através do empreendedorismo e, a partir disso, se tornar um fator de transformação na vida de pessoas. A ideia era simples, começar a trabalhar em seu próprio pet shop. Para isso, ela se arriscou abandonando um emprego seguro e bem remunerado, se formou tosadora e iniciou sua jornada dando banho em tosa em cães no tanque de lavar roupas no quintal de casa. Depois de 5 anos de muito trabalho e muitos altos e baixos, ela conseguiu enfim montar uma equipe, 2 lojas com 10 funcionários que atendiam mais de 800 cães mensalmente. Hoje, Natália Espinosa está à frente da UAU, Escola de Estética Animal, que em 2 anos já qualificou mais de 1.000 alunos, depois ela vai falar melhor qual é esse número atualizado, né? Que aprendem a sempre estar à frente do mercado para continuar sempre evoluindo, que é o lema dela, sempre à frente. E detalhe, uma pessoa super alta astral, super pra frente, né? Seja muito bem-vinda, Muito Natália. obrigada pela oportunidade, né? Cheguei aqui muito bem recebida hoje. Por conta da pandemia, fazia um tempão que eu não visitava grandes empresas. Eu fico muito feliz de saber que tem uma empresa tão rica, né? Trazendo crescimento para esse mercado, que é uma grande paixão para nossa vida, né? Acho que todo mundo que ajuda o segmento pet evoluir já tem o seu lugarzinho reservado no céu. E a gente está aqui para isso, né, Ramon? Tentando contribuir para que a gente consiga cada vez mais passar esse tipo de conteúdo. Por isso você está aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade, né? Por contar um pouco os perrengues da vida, né? Que nada é perfeito. Ô, Natália, vamos começar assim, então, contando da sua história, como que você começou o Banho em Tosa, enfim, toda essa trajetória para você estar aqui hoje. Como é que começou, hein? Legal. Eu comecei no segmento pet há 12 anos. Eu trabalhava em escritório de contabilidade. Aí chegou um momento na minha vida que eu falei assim, não vou ser feliz fazendo isso a vida inteira. E aí eu decidi, o meu sonho era ter um pet shop, não ser tosadora. E aí aconteceu que eu acabei me desligando do escritório que eu trabalhava, fiz um curso de banho e tosa na cidade de Campinas, porque quando eu decidi que ia trabalhar no banho e tosa, uma das coisas que eu percebi é que existia muita falta de mão de obra qualificada no mercado. E eu tinha uma cachorrinha da raça Yorkshire que eu comprei em 28 vezes, sem juros. Eu comprei a cachorra antes dela existir. Eu já fui pagando a cachorra antes dela nascer, porque... Exatamente. Aí ela nasceu, eu já tinha terminado de pagar, né? E aí eu percebia que eu levava minha cachorrinha nos pet shops, ou cortava um pelo do olho, que eu não queria que cortasse, ou o cachorro voltava com a barriguinha machucada, ninguém me falava nada. Ou ligava em pet shops que eram um pouco melhores, nunca conseguia horário. Daí eu comecei a ler ali naquele momento, ver uma oportunidade, né, pra mim. E eu percebi também que em todos os trabalhos que eu passei, eu acabava às vezes me destacando, né? Porque eu tinha um perfil empreendedor que eu nem sabia que isso existia, fui aprender depois na faculdade. E eu fiz meu curso de banho e tosa, porque eu não ia ter dinheiro, né? Então eu ia ter que começar eu mesma tosando. E nesse meio tempo eu tinha um primeiro casamento, né? Hoje eu tô no meu segundo casamento, meu marido foi demitido do trabalho dele 2 meses depois. Então, de salários super bons que a gente tinha, daqui a pouco a gente não tinha nenhuma renda. E ele não recebeu nem rescisão contratual. Mas mesmo assim, eu decidi fazer meu curso. Foi uma fase bem difícil. Eu sempre falo assim, graças a Deus nunca passei fome. Mas eu comprava marmitex para comer metade no almoço, metade na janta. E economizava, assim, em comida em casa, porque a gente estava num momento financeiro muito complicado. E eu fui fazer meu curso, eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha. E na época a coxinha custava R$1.
né? Então foi bem difícil. Terminei meu curso, fiquei 20 dias trabalhando no pet shop de uma amiga, na verdade aprendendo. E eu lembro até que quando eu cheguei no meu curso, eu falei assim para a professora, olha, eu quero que você me dê os cachorros mais difíceis. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque quando eu sair daqui eu vou trabalhar sozinha, então eu prefiro pegar os cachorros difíceis aqui, porque quando eu estiver trabalhando sozinha eu vou saber o que fazer. Terminei meu curso, fiquei 20 dias ajudando uma amiga que me deu uma oportunidade, então eu dava banho, aí eu fui acostumando a pegar um pouquinho mais de manejo, mas tinha uma hora que eu tinha que sair de lá, senão eu não ia ter que comer, né? E aí eu comecei dando banho no tanque de lavar roupa da minha casa, secava os cachorros em cima da máquina de lavar, na minha área de serviço, e depois de mais ou menos uns 6 meses eu consegui reformar o fundo da minha casa, e eu já fiz uma banheira de alvenaria, já tava chique já, né? Isso com lucro dos banhitosas? Já? Então, mais ou menos, porque nesse período desses 6 meses, a primeira coisa que eu comprei foi uma mesa de tosa. Daí depois eu comprei um soprador, depois eu comprei uma máquina de tosa. No começo eu fazia a tosa higiênica com a máquina de barbearia de cabelo do meu ex-marido, entendeu? Que era o que eu tinha naquele momento. Quando eu tinha tosa pra fazer dos cachorros, eu dava banho e tosava no pet shop da minha amiga, usava a máquina dela. Não, e aí depois ele ia lá e usava essa máquina pra fazer a barba Não, do daí povo? já eu também posso. Ah, tá. Mas se também eu tivesse, o que tem? Não tem problema, é só limpar. E aí eu reformei e eu lembro assim que eu coloquei telha de Eternite, né? Então tinha dia que eu tosava cachorro de top, porque o calor era insuportável. Então eu dava banho, secava, tosava, levava os cachorros. Então quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses, sem brincadeira, gente, eu acho que fazia 2 semanas que eu tinha acabado de reformar o banho e tosa, né? Eu não recebia visita de vigilância sanitária na minha casa. Tinha sido denunciada Então, fui denunciada e por várias coisas. E até a fiscal chegou assim pra mim, a hora que ela chegou, falou, nossa, Natália, mas por que você tá chorando? Eu falei assim, porque eu trabalhava com legalização de empresas no escritório, eu sabia que eu não ia poder legalizar meu pet shop ali. Né? Porque o pet shop passava por dentro da minha casa. Eu falava assim, nossa, agora que eu terminei de arrumar. E eu sei que quem denunciou foi uma pessoa onde eu ia muito naquele bairro para pegar cachorro para dar banho, né? Ela falou, olha, na verdade, seu banho tosa é muito mais bem montado do que muitos que a gente viu. Meus certificados todos em pasta. E eu tinha aberto a inscrição, a JuSesp e o meu CNPJ. Porque eu sabia que quando eu fosse abrir o meu pet shop, eu tinha que ter um tempo de CNPJ. Então eu deixei o CNPJ aberto, mas a inscrição municipal eu não ia conseguir legalizar. E a gente precisa da inscrição municipal, né? Só para entender essa parte que ela falou ali, isso para ter crédito, né? Isso, para deixar um tempo aberto. O CNPJ, no caso, Sim. né? A inscrição municipal você precisa para poder emitir nota de prestação de serviços, né? Então eu comecei na ilegalidade. E foi um momento muito difícil, assim, pra mim. Porque eu falei assim, nossa, agora que eu montei meu banho e tosa, né? Não preciso mais dar banho no tanque. E acontece isso. Naquele momento eu fiquei triste, né? E eu tinha que achar uma alternativa. Eu ia ter como abrir outro pet shop? Não ia. A prefeitura me deu 30 dias pra legalizar a documentação. Ela falou, por que você não abre na garagem? Eu falei, moça, você não tá entendendo. O dinheiro que eu tinha, uma parte um fulano me emprestou. O revestimento aqui que você tá vendo, porcelanato, eu ganhei de presente da minha cunhada. Porque era uma fase muito difícil de recomeço. E aí eu acabei, naquela época, ficando muito chateada e eu tinha que achar alternativa. Então a única alternativa que eu achei foi colocar um olho mágico na porta da minha casa. Porque se batesse a fiscalização ali, eu olhava no buraquinho, via que era fiscalização, não ia atender. Não, porque eu não tinha pra onde ir, eu não tinha como resolver absolutamente nada, eu precisava trabalhar. Então toda hora que eu ia sair, entrar de casa, porque ia buscar cachorro, aquela tensão, né? Mas comecei a procurar alguns imóveis para buscar para o local ideal. Né? Nesse tempo eu já tinha feito faculdade, gestão empreendedora, já tinha feito alguns cursos no Sebrae e comecei a pensar qual seria o lugar ideal para eu abrir um pet shop. Então eu comecei a ver que o público que eu queria atingir era o público da classe A, B e C. Então eu tinha que sair do bairro onde eu estava. Então eu estava num bairro mais carente, na zona norte de Sorocaba. Naquela época não era tão desenvolvido como é hoje, há 12 anos atrás. Então, eu tinha bastante cliente naquela região. Mas eram clientes que iam tomar banho uma vez por mês, ou tosar a cada 2 meses.
E os clientes que eu tinha, era uma menor quantidade de clientes na região leste de Sorocaba, mas eram clientes que tomavam banho toda semana. Eu falei assim, então se eu for abrir um pet shop, eu vou abrir na região leste, porque a minha maior parte do faturamento tá lá e eu vou atender um público A, B e C que tem condições de mandar o cachorro tomar banho toda semana. E aí eu comecei a procurar, e aí quando eu achei esse pet shop, né, um cara tava vendendo o ponto comercial, eu fui lá conhecer. E a hora que eu entrei no pet shop tudo com a luz apagada, assim, né? Sabe aquele empreendedor que deixa a luz apagada para economizar energia elétrica? E a hora que eu entrei, assim, era um senhorzinho, ele olhou pra minha cara e falou assim, fale. Eu falei, nossa, esse ponto aqui tá queimado. Falei, por mau atendimento, já veio na hora na minha cabeça, né? Eu falei, olha, eu tenho interesse em alugar seu ponto. Ele falou, mas eu tô vendendo o ponto. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro pra comprar seu ponto. Porque o único dinheiro que eu tenho, eu preciso fazer reforma para fazer uma banheira. Então, ó, tá aqui meu telefone, se um dia você decidir que você quer alugar para mim, sem cobrar pelo ponto, tá aqui. Porque eu também não tinha interesse, porque as coisas dele eram muito velhas, sabe? Aí, 2 meses depois, ele entrou em contato comigo, eu aluguei aquele ponto comercial, emprestei R$5.000 do Banco do Povo na época. Eu já tenho um tempo de CNPJ, então eu já tinha cartão de BNDES, entendeu? Eu tinha crédito. Aí peguei meu cartão do BNDES, comprei algumas gôndolas. Eu lembro que na época, né, a gente tinha a Dimax, né, que a Dimax e as ações da Magnus são muito fortes ali na região de Sorocaba, né? E eu comecei a comprar ração para vender. Como eu não tinha dinheiro, eu comprava um saco de 8 quilos para vender a granel, porque era o que meu dinheiro. Só que tinha um cara que vendia muito tempo lá, uma loja de mais de 25 anos. Então, o valor que eu comprava era o valor que ele vendia a ração. Mas era o que eu podia ter naquele momento, né? E aí, eu não tinha tudo na minha loja. Então, quando o cliente ele ia na minha loja e falava assim, eu tô querendo uma ração de calopsita. Eu falava assim, olha, eu não tenho isso aqui agora, mas como você mora aqui no bairro, você gostaria de que tivesse esse produto aqui? Sim. Eu falei, então me dá o seu telefone, que quando eu tiver esse produto, eu ligo para você e informo que a gente tem. Porque eu não tinha condições de montar uma mega loja. Então, eu fui aos poucos fazendo uma pesquisa de mercado sobre o que aqueles clientes que entravam na minha loja eles queriam. E aí eu fui abastecendo com produtos que eu tinha uma venda mais certa naquele momento. Com 1 ano e meio, eu abri a segunda loja ali no bairro. Porque em 1 ano e meio, o espaço da minha loja era muito pequenininho. Eu devia ter uns 40 metros quadrados. Então, para você entrar no banheiro, você tinha que passar num corredor. Só que o corredor era a cozinha, onde a gente almoçava. E aí, você tinha alguém almoçando, você não conseguia entrar no banheiro. E aí, não tinha espaço mais para onde crescer. Até surgiu uma oportunidade de abrir um outro ponto. E eu já estava com 1 ano e meio, mais ou menos, dispensando uma média de 7 a 9 cachorros por semana. Porque não tinha espaço como contratar mais gente para trabalhar. No começo, eu trabalhava sozinha e tinha um motorista que me ajudava a dar banho nos cachorros. E aí, eu comprei um segundo ponto com 1 ano e meio. Com 2 anos, eu saí dessa loja de 50 metros quadrados, fui para uma loja de 200 metros quadrados. Com 3 anos e meio, a loja pequenininha que a gente tinha lá, a gente aumentou em 100% a capacidade. E aí, em 5 anos, a gente tendo uma equipe de 10 pessoas, fazia uma média de 700, 800 cachorros por mês. Você chegou onde você queria chegar ali para poder partir para o próximo passo, né? E, na verdade, eu nem pensava, em próximo passo. Você estava só se virando. Eu fiquei curioso. As coisas foram acontecendo, né? Eu acho que eu sempre fui muito preocupada em ouvir o cliente, sabe? Tentar deixar ele realmente satisfeito, tratar aquele animal com respeito, com carinho, né? Se o profissional que fosse trabalhar na minha loja, eu já percebia na hora se ele sabia como manejar corretamente um cachorro, se ele demonstrasse qualquer tipo de agressividade com o animal, alguma coisa mais brusca, ele não trabalharia comigo. Uhum. E é legal, assim, que você trabalha na área contábil? Eu trabalhava no escritório de contabilidade. Legal. E aí você identificou algo que você nem sabia, sua veia empreendedora. E aí o que me chamou muita atenção foi que na hora que você chegou na loja onde você queria alugar, você percebeu pelo tom de voz ou pela forma que ele falou com você que aquilo era um ponto queimado, né? Quando você descobriu quando você descobriu que você tinha essa percepção diferenciada até mesmo com seus futuros colaboradores? Acho que por ser muito crítica, né? Eu
Eu sou muito crítica. Sou muito autocrítica, inicialmente. Eu acho que a gente tem uma obrigação de oferecer um serviço com excelência, sabe? E eu acho que superar a expectativa de um cliente é o maior presente que a gente pode ter. Um cliente satisfeito, ele é seu melhor vendedor. Então, eu nunca investi nenhum real em publicidade. Na época, não tinha nem Instagram para você fazer anúncio patrocinado. Todos os clientes que chegavam, no começo não, né? Lá trabalhando em casa, eu ligava para abordar, eu abordava os clientes mesmo. Em casa, eu falava assim, viu, você gostou do banho do fulano? Ah, gostei. Viu, tem alguma pessoa que tenha cachorro que você pudesse indicar? Eu ligava para os clientes, porque eu sabia que eu não podia fazer propaganda, porque a minha empresa era legal. Eu não tinha outra alternativa, tinha que dar certo, entende? Eu não podia voltar para trás. Eu já estava muito atrás. Se eu voltasse um pouco mais, eu ia ter que morar com a minha mãe de novo. E eu já era casada. Então eu tinha que seguir com a minha vida. Tinha que fazer o negócio dar certo. Você já tinha abandonado um emprego seguro. Isso que eu queria te perguntar. Se em algum momento você se arrependeu por isso e qual foi, assim, o maior desafio depois de você já ter avançado esse passo e não poder mais voltar atrás? Eu podia voltar atrás. Eu sabia tudo sobre direito empresarial. Eu sabia tudo de direito empresarial como advogada, de tanto curso que eu já tinha feito. Eu não precisava passar perrengue para tomar a decisão de ter um pet shop. Eu podia simplesmente ter sido contratada por outro escritório de contabilidade, porque eu sempre fui muito competente no que eu fazia. Mas eu estava determinada a ter meu próprio negócio. Eu queria ter o meu pet shop, era o meu sonho. Então, às vezes, para a gente chegar aonde a gente quer, a gente tem que começar de baixo. Eu tinha dinheiro para investir 50 mil? Não, e eu tive assim, muitas pessoas que me ajudaram nesse meio do caminho, né? O meu ex-sogro falava assim para mim, Natália, começa aos pouquinhos, devagar. O seu negócio falar com você quando você precisa fazer alguma coisa. E eu acho que a gente ter um negócio, ter uma empresa, é a mesma coisa que a gente tivesse um filho. A gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo, escutar o que o negócio está te falando e mostrar para você que onde você está sofrendo é porque é justamente aonde você precisa se especializar mais, ser mais cuidadoso para as coisas começarem a dar certo. Tem um cliente nosso no Instagram que falou, muito bom, abri meu pet shop há 2 semanas e ainda tô com frio na barriga. Ele tá assistindo a nossa live e tá inspirando Que muito. legal. Você tem uma dica para dar para ele? Qual é o nome dele, Ila? Caian Cordeiro. Caian, você tem uma dica para dar para ele? Tem um consolo, eu continuo sentindo esse frio na barriga. E olha só, eu acho que, na verdade, os desafios, eles sempre vão existir. Mas talvez o tamanho do buraco seja maior. Então, quando a gente é menor, a gente tem um buraco que é grande pra gente, mas ele é proporcional ao nosso tamanho. E a partir do momento hoje, né? Hoje eu tenho uma escola, a gente tem 10 funcionários diretos. E a gente tem um custo fixo muito alto. Então, assim, o meu buraco ele é grande, mas ele é proporcional ao meu tamanho. Mas se eu pudesse dar uma dica, um conselho para qualquer um que está começando qualquer coisa é estudar. Porque uma das vezes eu comecei o pet shop com quase nada de investimento. Quando eu tomei a decisão de abrir a minha escola de banho e tosa, hoje a minha escola de banho e tosa, ela tem 6 anos, ela é uma empresa que ela passou a existir sem nenhum real de capital inicial investido. Eu acho que o conhecimento, ele transforma a vida da gente. O conhecimento ele faz a gente transformar tudo na vida da gente. Então, continuar estudando tanto a parte de gestão, como que se ele tiver serviço de banho e tosa, também a parte de banho e tosa, porque vocês sabem, vocês trabalham com isso, o mercado pet evolui muito. E rápido. Então, você tem que estar muito antenado. Entendeu? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho estude gestão, estude banho e tosa, a parte técnica, esteja sempre antenado nas inovações do mercado, para você não ficar para trás, e tenha planejamento financeiro. Porque muitas empresas quebraram agora na pandemia por conta de não ter reserva financeira, não ter gestão, né? Então, isso é muito Pegou triste. essa dica aí? Então, essa é uma dica de ouro, né? E com toda essa evolução no mercado, a gente sabe que realmente o mercado pet, principalmente nos 2 últimos anos, ele evoluiu muito e evoluiu muito rápido, principalmente nessa área digital, mas a gente ainda sabe que tem falhas. E para você, no teu negócio, quais são as falhas ou qual é a maior falha que você identifica? Na minha empresa, No mercado como um todo? eu acho que é o despreparo, né? Eu acho que o brasileiro é muito sonhador, né? Isso é muito positivo.
Mas a gente não foi criado numa cultura de desenvolvimento empresarial. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, crianças vendendo limonada na porta de casa. Isso é uma das maneiras que eles têm, por exemplo, de desenvolver o empreendedorismo. No Brasil, a gente não tem isso. Então, assim, eu acho que o grande desafio é a gente entender que não basta ser só empreendedor, só um sonhador. Você tem que ser um empreendedor, tem que trabalhar para desenvolver essas competências empreendedoras, estudar para ser um bom gestor do seu negócio, porque eu acho que ter empresa é um jogo. E é um jogo que você não pode. Qualquer decisão errada que você tomar, você vai perder dinheiro, você às vezes vai ter que demitir um funcionário que trabalha super bem, que você gosta dele. Então é assim, tá preparado para tomar qualquer tipo de decisão. E eu acho assim, muito que, não generalizando, mas muitas pessoas abrem o pet shop, mas às vezes não estão preparadas adequadamente e tem que entender que um empresário é uma profissão e tem que se preparar. E assim, tem essa questão, né, Ramon, de que muitas lojas cresceram durante a pandemia, né? Então, quer dizer, o problema não é o mercado em si, é a forma que você lida com ele, a forma que você gera o teu negócio, né? Então, assim como você está falando agora, não é um jogo que... O empate para você já está perdendo. Então, não é um jogo para perder e nem empatar, né? Então, assim... quando você se coloca à frente do mercado, como a Natália colocou, na verdade você está fazendo uma obrigação, porque você está acompanhando uma tendência que cresce muito rápido, muito... Enfim, né? E é isso que eu queria te perguntar também. Quando você começou lá, você primeiro já identificou um ponto que estava queimado, como você colocou, eu né? achei que estava porque eu falei assim, nossa, essa pessoa trata mal, né? Então eu tinha que realmente mudar a cara e colocar aquele ponto à frente. Isso, e mostrar assim, gente, é outra pessoa que tá aqui, não é aquele cara mal educado mais. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei... Quando eu saí do fundo da minha casa, comecei com o pet shop, eu já tinha 90 clientes fixos por mês. Então, quando eu entrei lá, eu entrei já pagando meu custo fixo. E durante 2 anos, todo o dinheiro que entrou foi investido lá dentro. Eu fiquei 2 anos sem salário, entende? E aí, muita coisa que os empresários às vezes fazem, né, que é um dos maiores erros hoje, principalmente o segmento banho e tosa, que eu posso falar dele porque eu estou inserida e eu trabalho com pessoas a todo tempo, é não ter gestão financeira do seu negócio. Ele pega o dinheiro, vai lá na padaria comprar um pão, uma Coca-Cola e começa a gastar o dinheiro da empresa, não sabe qual é o fluxo de caixa dele, quanto ele tem para receber, o que ele tem para pagar, e daqui a pouco vira o mês, ele abriu a empresa... não previu que ele precisava de capital de giro para poder sobreviver nos primeiros meses, daqui a pouco está devendo para fornecedor. Então tem que ter muito preparo, né? Isso é um ponto legal porque a gente até costuma brincar, né? Como funciona a abertura de um pet shop? O João até barra bastante isso aí, né? O cara, a pessoa no caso, ela trabalha CLT por alguns anos e aí ela fala assim, eu quero empreender. Não conheço o mercado. Vou ver aí. Todo mundo tem pet. Então eu vou abrir um pet. Aí eu vou lá, vou abrir o pet garage, igual um dos nossos convidados disse, né? Abro um pet garage com a minha rescisão. E aí eu gasto toda a minha rescisão, chega no próximo mês, eu não tenho fluxo de caixa. E é aí onde eu me frustro e me enrolo e acabo baixando o nível do mercado. Baixa porque assim, é o que a Natália está colocando, quando ele não se educa para entender o mercado, então quer dizer, vai só na tendência, né? O mercado pet ele cresce o tempo inteiro. Exato. Então eu tô com a rescisão lá, quero investir em alguma coisa, vou abrir um pet shop porque fiquei sabendo que é o segundo maior mercado do mundo. Só que ele não está educado suficientemente para poder lidar com essa parte chata, né? Quando o cara está muito apaixonado, e tem aquela armadilha, né? Eu quero abrir um pet shop porque eu amo o animal, né? Tem que amar o negócio, né, Natália? Eu acho assim que amor não paga conta, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente não tem como viver um trabalho que você não goste, porque isso é um sacrilégio, né? Você trabalhar onde você não gosta. E eu já passei por isso. Falo que você trabalhar no emprego que você não quer é a mesma coisa que você tomar um pouquinho de veneno todos os dias. Você vai ficando doente. E aquela síndrome da segunda-feira, ela existe. Ela é real.
É a pessoa que tem o hábito de assistir o Fantástico e assistir o Fantástico já começa a ficar doente de madrugada e vai no hospital na segunda-feira porque não quer trabalhar. Porque realmente é real, fica doente. Então, assim, a vida da gente é tão curta, a gente tem que fazer algo que a gente se realize profissionalmente. E a realização profissional, acho que ela é linkada com duas coisas. Primeiro, você fazer algo que você enxergue, que você realmente está contribuindo para a sociedade, né? Tem que ter um propósito naquilo que você faz, tem que ter qualidade de vida, tem que ter dinheiro no bolso. Justamente, eu acho que é até legal isso, porque assim, ó, você saiu do regime CLT e foi ser empreendedora. Isso não é fácil. A gente já viu aqui na história que isso não é fácil. Muitas pessoas têm essa vontade, mas não sabem como e por onde começar, né? Se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, qual que seria a primeira de todas? E se a pessoa quiser, por exemplo, entrar no mercado pet, ela primeiro precisa conhecer o mercado que ela está atuando, né? Então, assim, existem várias revistas no segmento que ela pode ter acesso. Ela pode conhecer melhor sobre o mercado ouvindo o podcast de vocês, ou buscando vídeos no YouTube, ou buscando informações do mercado. Porque você toma uma decisão, por exemplo, de ter um pet shop, a gente, como empresário, a gente não pode ter decisões só baseadas em percepção. Porque a percepção de uma pessoa é diferente da outra, elas são baseadas dentro das experiências que ela viveu. Quando a gente vai tomar uma decisão de abrir um negócio, a gente também tem que saber analisar os números. Então, buscar informações dos números do mercado para ver. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou investir, vou me formar nesse daqui, e o negócio não tem área quase para você trabalhar, e depois o cara fica sufocado para tentar arrumar emprego. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter essas pesquisas, tem que ter o preparo, assim, na parte de gestão. Eu sempre falo assim, o Sebrae me ajudou muito. Hoje tem muitos cursos online, tem presenciais a custos super baixos. Então, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente usa muito pouco as ferramentas que a gente tem. Então, o Sebrae é uma delas. Então, é realmente se dedicar mais ao plano de negócios, né? Não fazer as coisas por impulso. 98% dos nossos alunos querem ter empresa. Quando eu vou dar aula, 95% deles não sabem o que é um plano de negócios. Então, a gente tem que ter um planejamento. Para a gente ter um planejamento, se dedicar mais tempo ao planejamento e depois, quando a gente entrar na ação, tá com um plano, tudo que é previsto, a probabilidade de dar errado é menor. Quer dizer, o que ela está dizendo, né? Os alunos têm muita vontade, né? Mas pouco conhecimento. E aí, é isso que a tua escola ensina. Fala um pouco mais da UAU. O que você forma, como que os alunos saem de lá, o que eles vão encontrar? Primeiro de tudo, adorei o nome, uau. Adorei o nome, é uau mesmo. Você sabe que o Ramon é do marketing, né? Então quando ele vê uma Sou coisa marqueteiro, nossa, eu adoro, eu chego e minha cabeça fica louca, então... A UAU, ela surgiu, né, porque bem o pet shop tava tudo bem ali, né? Mas aí eu me divorciei do meu ex-marido, né? Do meu primeiro casamento. Eu tinha que tomar a decisão do que eu ia fazer na minha vida, né? Então eu podia escolher. Ou eu podia ter onde morar, ou eu podia ter um emprego e ter uma renda e não ter onde morar. E aí, naquele momento que eu me divorciei, eu acreditava que a minha capacidade de trabalho era maior do que a possibilidade de eu comprar um imóvel. Então, na separação de bens, eu fiquei com a casa, sem salário, e ele ficou com as 2 lojas, com os pet shops. E eu tinha que tomar a decisão do que eu ia fazer na minha vida, né? E eu tinha, no tempo que eu tive pet shop, eu tinha verificado uma outra oportunidade. Que quando eu chamava alguém para trabalhar na minha loja, as pessoas não estavam preparadas para trabalhar comigo. Mesmo tendo feito curso. E aí eu via que não tinha nenhuma escola super especializada em Sorocaba, né? Aí eu enxerguei uma outra oportunidade. E a escola, ela veio para mim como um link, assim, um momento que eu pensei assim, nossa, hoje eu faço algo, eu cuido dos cachorros, mas é algo micro. A partir do momento que eu ensinar como eu faço, para outras pessoas eu consigo tornar essa metodologia macro e atender muito mais gente. Mas naquele momento eu ainda não sabia o que era o meu propósito, entendeu? Eu só tinha que fazer alguma atividade que não fosse que não fosse banhitosa, porque senão eu ia quebrar o pet shop do meu ex-marido, porque eu sabia que todo mundo ia atrás de mim, entendeu? Aí eu decidi em começar a dar curso. Só que eu achava que eu não tinha capacidade de ensinar.
Porque eu sempre fui muito. Eu sempre achei que as informações eram muito lógicas. Hoje eu não tenho. Hoje eu tenho muita maturidade perto do que eu era antes. Né? Então, às vezes eu chegava assim, explicava assim, ó, você faz isso. E na minha cabeça, eu achava que a pessoa sabia fazer todo o processo. Ela não fazia do jeito que eu queria, mas eu que não tinha explicado. E aí, uma das coisas que me ajudou foi curso de autoconhecimento. Eu fiz um curso de PNL, de Programação Neurolinguística. Aí teve uma dinâmica ali naquele momento que falou assim, olha, você é capaz de ensinar. Sim. Era só eu enxergar o meu aluno como se ele fosse uma pessoa cega e eu tivesse que direcionar ele. Então, eu tive esse insight. Então, eu falei assim, se eu enxergar que meus alunos são cegos e eu vou ter que direcionar, eu vou aprender a ministrar aula. Aí, eu comecei dando aula no pet shop terceirizado, já tinha o nome da escola, já tinha o nome... Na verdade, o pet shop era o UAU Pet Shop. Aí, o UAU Pet Shop ficou pra ele e eu não consegui largar o UAU, entendeu? Aí, virou o UAU Escola de Estética Animal. E foi isso. Tranquilo? Essa transição aí pra você? Foi super tranquila, não levei nenhum pente do pet shop. Bom, Tive que emprestar tudo para começar a dar aula, inclusive emprestar um espaço. A primeira especialização que eu fiz, eu não tinha nem tesoura, eu tive que emprestar. Eu não levei nada de lá. Nada. E continua aberto os 2 pet shops? Um deles sim. A que o meu ex-marido tocava não, acabou fechando. Ô, Natália, só para a gente pegar esse ponto ali, eu sei que quando teve que desfazer a sociedade e tal, você acabou deixando as lojas por um acordo de separação de bens, mas você escutou ali uma provocaçãozinha ali. Você quer contar ou falar um pouco? Ponto. Eu tinha um prazo de 3 meses para sair do pet shop. Na verdade, trabalhar com marido e esposa já é difícil. Você não tem noção que é trabalhar com ex. Entendeu? Então eu trabalhei... Olha como eu sou guerreira. Eu trabalhei 1 ano e meio com meu ex-marido. Ele era uma pessoa boa, mas se fosse tudo bom, a gente tinha separado, né? Então... E a gente viu que, na verdade, a loja tava começando a entrar no negativo, começar a pagar especial do banco, a gente começou a emprestar capital de giro. Eu acho que até o divórcio ele acaba pegando um pouco, o meu rendimento também caiu, porque um dos motivos que as empresas fecham no Brasil é problemas pessoais, né, dos proprietários da empresa. E aí eu decidi que ia ficar 3 meses no pet shop por uma decisão, porque em algum momento na minha vida eu tinha que sair de lá, né. Só que a empresa estava começando a fechar no negativo, aí o que eu fiz, né? Eu separei todas as despesas, quais eram os custos fixos da parte de comércio varejista e quais eram os custos fixos da prestação de serviços de banho e tosa. Aí eu descobri que a loja estava fechando no prejuízo, que o banho e tosa estava pagando o custo dele e eu o custo da loja. E aí eu tive uma reunião com ele, eu falei assim para ele, ó, a gente vai ter que diminuir, a gente tá com estoque muito alto, e aí tudo que for comprar, produtos de alto giro, a gente continua comprando o que tem. O que tem baixo giro, a gente vai deixar 1 produto ou 2 até a gente regularizar a conta no banco, beleza? Beleza. Passou, acho que 1 mês e meio, ele vai e me compra 12 medicamentos lá, um medicamento específico. Falei, viu, mas por que você comprou 12 disso daqui? Ele falou assim, porque comprava 10, ganhava 2. Aí eu falei assim pra ele, daí eu parei assim, eu falei, não é possível. Eu olhei no sistema que a gente ia demorar 4, 5 meses pra vender aqueles produtos. Aí eu falei, você começou a discutir, daí eu, no calor da coisa, eu chamei de burro, né? Daí, é verdade, chamei de burro, porque ninguém é de ferro, né? Tudo bem, eu tava errada. Aí eu falei assim, ó, não dá mais pra mim. Eu tô querendo consertar o negócio, você tá fazendo esse tipo de coisa, então não dá mais pra mim. Então, em vez de eu sair dia 30 de agosto, eu vou sair dia 30 de julho. Ele falou, é bom mesmo você antecipar a sua saída, porque é você que quebra essa empresa, você que afunda essa empresa. E aí eu não consegui responder nada. E eu costumo responder, viu? Eu não consegui responder. Porque aquilo me doeu tanto que eu não consegui responder. E aí eu me desliguei, né, saí do pet shop. Acho que depois, uns 2 anos depois, a loja fechou e eu cresci. Então, tem algumas coisas na vida da gente que às vezes as pessoas falam, não precisa responder. Só precisa continuar a sua vida, entendeu? Porque tudo que vai acontecer, entendeu? Cada um tem a consequência dos seus atos, né? Cara, o que você vai falar, né? Realmente é verdade. E visando que o lucro do
do banho e tosa que provavelmente você tocava, ele cobria os custos da loja, né? E até pegando um ponto interessante que você falou sobre estoque, né? Você já teve um pet shop. Se a gente falar, a gente já falou para o cara novo o que ele precisa para ele abrir um pet shop de sucesso e tudo mais. E se ele quiser expandir esse pet shop, qual que é o cuidado que ele precisa ter, principalmente com a questão do estoque, com todos os acargos que vão no... Uma coisa assim que eu dou muito assim de dica, né, que é uma coisa que funciona muito hoje até para os meus negócios hoje, é você ter um rateio de despesas. Cada setor na sua empresa tem que se suprir financeiramente, tem que ter lucro. Então a gente tem que tem que ter um rateio, por exemplo, custo de aluguel, qual a porcentagem do uso do imóvel dele para a parte de loja? Qual é a porcentagem para o banho e tosa? Qual a porcentagem adequada para o serviço de banho e tosa em relação à parte de energia elétrica, de água? Faz esse rateio, separa as receitas e primeiro entende o que está te dando lucro, o que não te dá. E isso às vezes separado por categoria de produto, porque a gente sabe às vezes que acessórios são produtos que dão mais lucratividade, aí a gente tem uma margem menor, né, em relação a algumas rações. Separa isso tudo para entender como é o seu negócio. Perceba e sinta o seu negócio, né? Por exemplo, eu tenho um aluno, uma vez ele chegou na escola, falou, Natália, eu falei, viu o fulano, por que você não vem aqui, né? Volta aqui fazer especialização. Natália, você não tem noção, eu tô lotado de cliente, eu não consigo almoçar, não consigo tirar férias, eu não consigo nada. Eu falei assim, ai, que bom, né? Então por que você não sobe o preço do seu banho e tosa? Aí eu falei assim, não posso. Falei, mas por quê? Porque o meu concorrente já cobra 25, eu tô cobrando 30. Eu falei assim, então esse é o concorrente que determina o preço que você vai cobrar do seu cliente? Se você tá sobrecarregado, é porque os clientes, e você já tem, o seu preço já é R$5 mais caro do outro, significa que você já tem um diferencial em relação ao seu concorrente, então você pode atender. Se você aumentar 10% da sua margem de lucro dentro do banho e tosa e diminuir 10% dos seus clientes, você ainda está no lucro, porque você está faturando 10% a mais e está tendo menos despesa. Então isso... Mas, assim, tem gente que é muito cabeça dura, que não tem essa visão. A gente tem que ser muito flexível em relação quando a gente tem um negócio, né? Para poder perceber. E aí, primeiramente, eu acho que é perceber esse negócio e da mesma maneira que a gente tem que ter um planejamento para abrir uma empresa, a gente também tem que ter um planejamento para expandir. Então, beleza. Eu quero expandir, meu negócio está indo super bem, vou sair daqui da minha lojinha, porque eu tenho vários cases de alunos que começaram, tipo, na garagem também, e agora inauguraram lojas maiores. Então, assim, tem que ter a coragem de investir, tem que se preparar e tem que ter uma noção de gestão, né? Você entender qual é o custo fixo operacional daquele negócio, se você você hoje teria a capacidade de vender o suficiente para cobrir seu custo, ou se você vai ter que ter dinheiro guardado para poder manter a empresa nos próximos meses de investimento. Se aquele espaço ele te dá uma capacidade de produção que você consiga, por exemplo, manter o custo. Tem uma situação, por exemplo, de uma pessoa que eu sei que tinha um banho e tosa num shopping super chique de Sorocaba. Só que o banho e tosa dela devia ter 3 metros, 4 metros quadrados. Então, assim, com certeza limitava a quantidade de cachorros que ela conseguiria fazer. Então, eu tenho certeza que foi muito dificultoso para ela isso. Porque o espaço que ela tinha não permitia fazer a quantidade de cachorros suficiente para, às vezes, ela cobrir o próprio custo dela. Estava limitada, né? Isso, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de planejamento. A gente precisa se planejar, colocar na ponta do lápis, sabe? Que a gente fala. E é na ponta do lápis, porque às vezes você vai ter que apagar e reescrever. É justo, porque assim, até para você imaginar o seu próprio crescimento na ponta do lápis, a sua mente também precisa estar muito mais aberta para você poder alcançar esses caminhos, né? Senão você não consegue. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente sabe que além de ensinar e qualificar profissionais para o mercado pet, você também é uma excelente groomer, né? E a gente não falou dessa experiência lá que você já competiu, entende bem como é que funciona isso. Na tua escola também se ensina banho e tosa e essa arte, né? Como você bem colocou ali um pouco atrás. Fala um pouco da tua experiência como groomer, né? Como groomer como dona de banho e tosa, eu fazia tanto cachorro e assim como muitas outras pessoas, eu falava que não dava tempo de fazer curso. E eu achava que eu sempre estava arrasando, que o negócio estava lindo.
Só que quando eu comecei a me especializar e fazer cursos, eu comecei a olhar as fotos dos cachorros que eu fazia no ano passado, há 2 anos atrás, eu falava assim, meu, que porcaria que eu usava. Porque quando você não tem o conhecimento, você acha que aquilo que você faz está ótimo. Só que a partir do momento que você sai da sua zona de conforto e começa a estudar, você começa a evoluir, você só vê a sua evolução quando você olha para trás dos trabalhos anteriores que você fez. E depois, quando eu decidi abrir a escola, né, eu achava assim que uma coisa errada que eu fiz, eu acho que eu estudei pouco quando eu fui dona de pet shop, por conta da sobrecarga, né? E agora, quando eu decidi abrir a escola, eu falei assim, não, eu vou começar a estudar muito agora, porque eu vou ter que ensinar, então eu não posso ensinar nada errado, é minha responsabilidade. Tenho que ensinar o que é certo. E comecei a estudar. Aí a minha primeira experiência foi tirar uma certificação internacional, que chamava PGI, Programa Groomer Internacional, que é a Pet Society que trazia para o Brasil. Uma avaliação super difícil, que eu tinha que sair das tosas comerciais pet e entrar para as tosas de competição. Eu acho que eu investi uns 10 mil reais de curso. Porque eu nunca fui uma tosadora talentosa. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Então, assim, tem pessoas que têm muito talento para tosar. Essas pessoas têm mais facilidade de aprender. Então, enquanto as pessoas faziam 2 cursos, eu tinha que fazer 10. Mas eu vejo que, assim, que as minhas tosas às vezes melhoravam muito mais do que as pessoas talentosas, porque eu estava me desenvolvendo naquilo. E aí eu fiz, né, a minha especialização, que foi a especialização mais difícil de todas, antes de começar a competir. Porque eu investi todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha. Eu cheguei a ficar, assim, tipo, 9, 10 semanas sem ter nenhum dia de folga, porque ou eu estava em curso ou eu estava estudando. Eu fazia leitura todo o tempo para me preparar para essa prova. E quando eu fui fazer a minha prova internacional, a gente tinha que fazer tosa em pelo duro, no Schnauzer, na técnica do hand stripping, onde o pelo é arrancado. Daí eu tinha um Cocker Spaniel inglês, também na técnica do hand stripping. O Cocker Spaniel inglês eu tinha feito 3 especializações, então eu estava um pouquinho mais segura. O Schnauzer eu só tinha feito um cachorro. Eu tinha que fazer a prova. E tinha que fazer um poodle. Eu fiz prova teórica, passei. Fiz o poodle, passei. Na hora de fazer o Schnauzer, tava 20 minutos para acabar a prova, o juiz entrou na sala, olhou assim, ele falou assim, você começou a fazer as patas agora? Um juiz italiano, sabe? E ele morava na Espanha. O nome dele é Humberto Lima, ele é presidente de grooming da Europa. Começou a fazer agora as patas? Eu falei assim, eu comecei. Ele falou, olhou assim pra minha cara e falou assim, não vai dar tempo. Você precisava começar as patas com 40 minutos, não 20. Ai, que desgraçado que eu pensei na hora, sabe? Mas assim, eu trabalho muito bem sob pressão. Eu falei assim, enquanto eu tiver no último minuto, eu vou me dedicar 100%. Então, a tosa ficou super boa no corpo, mas não ficou o formato das patas ideais. Eu sabia que aquilo era por falta de experiência. Mas eu tinha que aguentar, porque eu tinha mais um cachorro pra fazer, né? E aí, só sei que nesse dia, foi um dia muito atípico, assim, que em São Paulo, eu acordei mais ou menos 4 horas da manhã, fui buscar os cachorros que eu ia tosar nesse dia, fiz as tosas, o resultado eles entregaram 11 horas da noite, quando entregaram o resultado, eu saí chorando de lá, porque eu reprovei no Schnauzer, para receber minha certificação internacional, e era 1h30, 2 horas da manhã, eu tava lá entregando de cachorro em São Paulo, chorando aos prantos, e morrendo de medo de ser assaltada, né? Porque meu carro não tinha isso, filme, sozinha no carro, andando de madrugada em São Paulo. Eu não achava, o GPS me levava ao lugar errado. Fui embora arrasada, chorei muito. No dia seguinte gravei um vídeo nas redes sociais, eu falei sim, que às vezes a gente quer muito uma coisa na vida da gente, né? E a gente é tão cruel com a gente. Eu sou muito cruel comigo. E aí eu falei assim, nossa, não consegui minha certificação, eu só pensava nisso. Aí no dia seguinte, o dia amanheceu, eu falei assim, calma aí, eu não só perdi. Eu ganhei vários amigos nesse processo. Eu não consegui 100% da minha missão, mas eu consegui 80%. Então eu já tinha saído, então eu só tinha ganhado, eu só não consegui a minha certificação. E aí depois, 4 meses depois, ele voltou para o Brasil, fiz o Schnauzer, passei, consegui conquistar a minha primeira certificação internacional, porque no dia seguinte eu já estava procurando outro curso, porque se eu não conseguir no Schnauzer eu tinha que aprender, né? Que foi a certificação mais difícil, assim, da minha carreira. Aí, depois competi no Groom Brasil. Tem um babado aí. Tá. Só um babado. Tá bom, eu gosto.
Quando eu comecei a trabalhar, até a gente tava conversando sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer uma cachorra, uma poodle, e era cliente de uma outra tosadora super boa, super famosa lá de Sorocaba, né? E eu comecei a dar banho no cachorro dela, a mulher começou a mandar pra mim, que era bem mais barato, né? Também eu dava banho no tanque, não tinha custo operacional fixo nenhum, né? Quase. Dava banho no tanque e meu serviço era mais barato. Aí um dia ela pediu pra fazer tosa tesoura e eu achei que eu arrasava, porque eu tinha feito umas 3, 4 tosas tesoura no curso de banho e tosa. Nunca tinha feito sozinha, né? Imagina, dei banho na cachorra no tanque. Sequei o cachorro em cima da máquina de lavar, porque minha mesa de tosa era uma máquina de lavar, só que a máquina de lavar era meio torta, assim, sabe? O cachorro ficava escorregando, você colocava assim. Não, e obviamente não tinha guia, né? E aí eu fiz a cachorra e eu demorei muito, nisso escureceu, não tinha iluminação adequada. Aí eu fiz a cachorra, achei que a cachorra tava linda e devolvi pra dona do cachorro, né? Tarde, mas devolvi. Daí no dia seguinte eu sempre fazia pós-venda com os meus clientes. Aí eu liguei pra perguntar pra ela e falou: oi, tudo bem? Você gostou do cachorro, o nome do cachorro, da tosa da cachorrinha? Aí ela virou pra mim: não, Natália, não gostei. Ficou horrível a tosa. Ela ficou toda tortinha, cheia de buraco. Buraco eu me enfio num buraco, né? Porque parecia que tinha aberto um buraco, assim. Sabe, você já teve essa sensação? Que abre um buraco e parece que você cai dentro? Eu falei, nossa, não acredito que eu tô ouvindo isso, né? Aí eu desliguei o telefone, chorei. Aí você já começa a querer, não tô pra isso, por que eu fui escolher isso, né? Mas eu tinha que continuar, porque senão eu não ia ter que comer, né? Aí continuei. E aí, nesse meio tempo, eu sei que essa tosadora muito famosa ficou muito tempo falando mal de mim, sabe? Pra todo mundo. E às vezes a gente até em algum curso, ela falava alguma coisa e cutucava, meio que criticando a maneira que eu dava aula. Só que, fia, eu já não era aquela pessoa que eu era 6 anos atrás, entendeu? Muito tempo já tinha se passado, eu tinha evoluído como profissional, mas ela me rotulou naquele momento. E aí, eu tinha me inscrito para a competição do GUM Brasil, e para eles não facilitarem a minha vida, eu fui aprovada 30 dias antes da competição. Só que eu tinha que entrar na categoria profissional, porque eu tinha escola de banho e tosa, mesmo nunca tendo competido, eu tinha que entrar na categoria profissional. E aí eu falei assim, ixi, eu vou ter que estudar, não tô pronta, né? Aí achei um tosador aqui em São Paulo para me dar umas aulas. Ai, que ele não ouça. Mas não vou falar o nome dele também. Gastei, acho que uns 2.000 e poucos reais para fazer 3 aulas com ele. Deu a terceira aula, liguei chorando assim, ó, com uma amiga minha que morava no Rio Grande do Sul. Eu falei, Nêmora, eu não vou participar do GUM Brasil. Falei, olha as porcarias das tosas que eu fiz. Em vez de eu aprender, eu desaprendi. Porque as tosas de competição, elas são linhas específicas, não são como tosas comerciais. Então, você tem que seguir um determinado padrão. Como eu ia competir com poodle, eu ia tosar dentro da tosa moderna, né? Dentro daquelas linhas. Ela falou, não, Nath, tu vem aqui, que eu tenho poodle, eu vou te dar aula. Eu falei, Nêmora, não tem dinheiro. Ela falou assim, você vai dormir na minha casa. Aí eu fui. Mas nem contei essa parte pra você, que no dia anterior, meu marido me cobrando de eu ficar... Ai, posso contar isso? Meu marido me cobrando, porque todo final de semana eu tava lá em curso, né? E aí inventaram uma tal de festa de máscaras. Com bebida à vontade. Pra ajudar, né? Mas saímos de lá trêbado, né? E aí eu lembro que eu coloquei o meu relógio para despertar 4h30 da manhã, porque meu voo saía 8 horas de São Paulo. E eu sabia que quando o meu relógio despertasse, ia estar de noite. E de repente abri o olho, tava de dia. Aí eu olhei assim no meu relógio, era 7 horas da manhã. Aí já acordei nos gritos, né? Falei, perdi o voo, não vai dar tempo. Ele falou assim, vai sim, vai dar tempo. Vai, vamos correndo para São Paulo. Aí vai meu marido na estrada, a 160 por hora, para dar tempo da gente pegar o voo. Às vezes eu queria pedir para ele parar para vomitar, porque tava muito ruim. De ressaca mesmo, sabe? Não sei se a bebida era batizada, o que era. Então, gente, se vocês tiverem um curso, não bebam. Entendeu? Não bebe. Tem uma coisa importante, não saia no dia, não tome bebida alcoólica antes, se prepare, porque depois da zica. Cheguei lá, 5 minutos antes do voo, eles já tinham fechado, perdi o voo. Deus foi tão bom na minha vida que ele me mandou uma passagem depois por R$80 para o Rio Grande do Sul. 2 horas eu estava embarcando. Trouxe cachorro do Rio Grande do Sul, né? Que minha amiga emprestou um cachorro top, porque além de você saber tosar, tem que ser um cachorro com bom nível quando você vai competir. Tem que ser um cachorro que se comporte na mesa,
com uma boa textura de pelagem, que tem uma boa estrutura anatômica, que tem um bom comportamento. Porque não tem como fazer um trabalho perfeito, por mais que você saiba tosar de maneira perfeita, se você não tiver um bom exemplar para você competir, seu trabalho não vai ficar 100%. Consegui o cachorro, super confiou em mim, a outra amiga, né? Fiquei 15 dias com o cachorro padreador do canil dela lá em casa, para fazer amizade com ele, que ele era meio medroso. Fui competir, aí daqui a pouco me vejo, eu tô na mesma categoria dessa pessoa que falava mal de mim, né? Daí eu falei assim, não, eu não tinha... Fui com muita humildade, de verdade, competir, porque eu nunca imaginei que fosse ganhar nada. Mas eu só queria fazer um bom trabalho. Eu não queria sair de lá falando assim, ó, tá vendo? A Natália representa uma das melhores marcas de cosmético do Brasil. Aí, ó, não sabe nem tosar. Eu não queria ouvir aquilo de novo, né? E aí eu competi. Para minha surpresa, a juíza me põe a roseta na minha mesa, fiquei entre os 6 melhores da categoria, conquistei a mesma coisa que a outra tosadora que falava mal de mim, que já tinha anos de competição e muita experiência. Então, assim, a lição que eu quero, assim, deixar para as pessoas é que a gente sempre vai receber uma crítica na vida da gente, mas o que vai fazer diferença é o que você vai fazer com essa crítica que você vai receber, entendeu? A forma que você reage a ela, né? Ou ela te paralisa ou ela te impulsiona, né? Exatamente. Então essa foi... Daí eu fui competir também depois com Spitz. Fui só pra me divertir. Não acredito que eu fui vice-campeã. Nem acreditei. E tinha quase no Master Groom do Will. Primeiro Master Groom que ele fez, fui competir, tinha umas 50 pessoas na categoria, fiquei vice-campeã. Falei, nossa, não acredito. E esse evento foi muito bom pra mim. Um evento muito feliz. Dá pra perceber que nessas competições você tirou muito mais lição de vida do que posições, né? Mas ó, o melhor presente não foi nem eu conseguir o segundo lugar, né? Tem uma empreendedora que eu admiro muito, que é a Marli Fagliari, né? Ela é diretora da Pet Society. E eu sempre admirei muito o trabalho dela. Nesse dia ela me chamou no stand, né? Da Hydra, ela falou, Natália, vem cá um pouquinho. Só queria te dizer que eu admiro muito você, porque eu nunca vi uma pessoa crescer tão rápido como você cresceu. Eu acho que aquilo valeu um primeiro lugar pra mim, sabe? Então, foi um momento muito feliz. O ano de 2016 foi muito especial na minha vida. Foi de muita luta, mas foi de muita vitória também, sabe? Natália, então assim, na tua experiência na escola que você educa e qualifica as pessoas lá, o que você pode dizer para o lojista hoje para aumentar a lucratividade da loja e a dinâmica da loja? Qual é a dica que você pode dar? Bom, tendo um sistema bom de gestão, né? Sabendo, eu acho que o primeiro passo é saber gerir o negócio, tá tendo as novidades do mercado, mas a gente tem que investir nas pessoas, né? A gente tem aí 2 situações, a gente tem os balconistas da loja, a gente tem as pessoas que prestam serviços na questão de banho e tosa, né? Eu vou dar o exemplo do banho e tosa, que é onde eu tô mais inserida. Eu já ouvi muito a frase assim, eu vou investir no meu funcionário, pra quê? Depois ele pede a conta e vai trabalhar no outro pet shop? Isso é uma coisa que a gente escuta, né? Então, assim, a gente como empresário, a gente também tem que ter a qualificação para saber como gerir pessoas, ser um bom líder, saber como reter um talento dentro da sua empresa, né? Fazer a pessoa entender o valor que ela tem dentro da empresa, que não é só o quanto ela ganha, né? Eu acho que a equipe ela tem que estar muito alinhada em relação a quais os objetivos da empresa, quais resultados que você está buscando, porque se o empresário ele não sabe colocar isso para a equipe, como que a equipe vai ajudá-lo a chegar onde ele quer chegar? Então, muitos empresários eles nem sabem como fazer isso, né? E as pessoas que hoje estão no mercado, que ainda pensam que eu não vou investir no meu funcionário porque depois ele vai trabalhar com outro, para mim é um gestor ruim. Porque ele é tão inseguro ao ponto de não investir na equipe dele, porque ele acha que ele vai perder isso para outra empresa. E quando a gente investe na nossa equipe, obviamente o conhecimento ele não ocupa espaço, né? Só que a partir do momento que ele investe no funcionário dele, ele consegue fazer com que esse funcionário ele consiga produzir melhor, que a qualidade do serviço da empresa dele vai estar com maior alcance, que ele vai conseguir vender serviços, por exemplo, com um ticket médio mais alto e ele consegue obter maior lucratividade dentro do banho e tosa. Aí fala, mas é muito difícil, é muito ruim, é muito difícil achar funcionário.
né? Eu não consigo acertar. Eu falo assim que a pessoa que não procurou direito. Porque eu tenho uma equipe maravilhosa trabalhando junto comigo. Mas eu também já fui uma péssima gestora de pessoas. Por isso que eu falo isso ia com perguntar propriedade. isso agora. Hoje eu sei que você é uma ótima gestora, mas sempre foi assim? Não, eu ainda sou um pouco chucra, né? Mas eu sou uma chucra mais educada e mais estratégica agora. E eu acho que o que principalmente mudou em mim, eu acho que quando a gente tem alguém para trabalhar com você, como que você, como gestor, como líder, você não vai se preocupar com a vida daquela pessoa que está trabalhando com você? Uma pessoa que está dedicando a maior parte da vida dela trabalhando para você. Como que você não vai se preocupar se a pessoa tiver com problema pessoal ou tiver com alguma dificuldade? A gente tem que tentar olhar que ninguém é máquina, que são seres humanos. Então, assim, eu já tive muitas dificuldades, assim, de passar a informação, não passar a informação completa e a pessoa não fazia do jeito que eu queria, mas eu que não tinha passado a informação. De não ser cuidadosa na hora de contratar. Contratava só porque sabia fazer TOSA, mas não sabia fazer uma análise de perfil comportamental. Tentar entender o que era importante, os valores daquela pessoa que ia trabalhar comigo. Eu acho que a partir do momento, e assim, isso foi pouco tempo que eu comecei a evoluir um pouco mais. Aí eu tô vindo de uma das coisas que mais me ajudou a evoluir foi o nascimento da minha filha. Né? Porque aí eu falei assim, nossa... e aí quando eu parei também de fazer curso de TOSA, eu vi que eu tava sofrendo várias dificuldades na empresa, por exemplo, conflitos internos, que ocorrem em qualquer empresa. Conflito é uma coisa que você tem que resolver ele logo no começo. Você não pode deixar ele andando. Eu tive uma funcionária, nossa, pensa a pessoa que só reclamava das coisas, né? E eu ia escutando ela ali, às vezes até fingindo que estava escutando, né? Porque eu falava, ai, que saco, eu não tenho que ficar ouvindo. Como que eu pensava antes? Tem que ficar ouvindo, reclamar porque tá com problema. Aí um dia eu falei pra ela, falei assim, fulana, eu não sou sua psicóloga. Olha que grosseria. O que você pode esperar? Uma pessoa. Então, assim, eu acho que é o processo de consciência de entender que é um ser humano, de tentar ajudar a desenvolver. Tudo bem que tem gente que não vai pra frente, né? Mas aí, então, se não tá contente, você demite. Procura pessoas que estão realmente interessadas em realmente contribuir para o crescimento da empresa, que querem crescer, que querem evoluir, que dão valor para as coisas que você faz. Porque nem todo mundo tem perfil, às vezes, para trabalhar com a gente, né? Eu acho que o líder ele também tem que adaptar muito a maneira de falar, né? Eu tenho uma equipe só de 10 pessoas, né? Então aqui não sei quantas centenas de funcionários vocês têm, mas eu tenho uma equipe só de 10 pessoas, mas a gente como líder, a gente tem que saber como eu vou conversar com o fulano, como eu vou conversar com o outro, como que eu vou conversar. Do jeito que eu converso com um, não é o jeito que eu converso com o outro. Né? E aí, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero mais, quero trabalhar por conta própria, porque eu não quero mais ter chefe. Filho, você vai ter centenas de chefes, porque todos os clientes são seus chefes. Quando você toma uma decisão de sair da empresa porque você não quer ter mais um chefe, você se prepara porque você vai ter mais um monte de chefe atrás de você. E outra, você vai ter um monte de funcionário. E às vezes o funcionário vai fazer maior caca e você não vai poder falar com ele do jeito que você tem vontade. Você vai ter que saber como conversar, vai saber como respirar. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje, assim, muito parceira da minha equipe. E eu realmente sou muito preocupada com o bem-estar deles. De verdade, eu amo cada um que trabalha comigo. Mas na hora de chamar junto, vou com força. Só que eu vou com respeito, né? Que eu acho que é base de qualquer relacionamento. E eu tento mostrar para ele outros pontos de vista. Porque às vezes a pessoa que não teve as mesmas experiências, ela não sabe. Então, meus funcionários sabem quanto a gente fatura, como que está o crescimento da empresa, se o crescimento algum setor não foi bom, eles sabem. Então, eles estão bem alinhados com isso. Quais são os objetivos que a gente tem para os próximos meses? Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, se eu pudesse falar, você precisa sim investir no seu funcionário. Investe nele, porque ele vai começar a entender que ele tem um valor para você. As pessoas têm que se sentir valorizadas. E o dinheiro não faz isso. Esse processo de aprimoramento que se passou, né?
Inclusive falando de uma criança ali, eu acho que melhorou também o seu processo de empatia com as pessoas, né? Sim. Eu acho que é isso que você está tentando colocar e fica muito claro também que esse processo ele é quase obrigatório se você quiser realmente liderar, expandir, aquilo que a gente fala aqui, né, Ramon, a questão da cooperação com o outro, né, para a gente poder repartir, né, e compartilhar tudo que a gente aprende de bom. Eu acho que eu não sou uma gestora excepcional, mas eu sou uma pessoa muito comprometida com o bem-estar deles e o que eles precisarem, eles sabem que eu vou estar ali para qualquer momento. Mas na hora mais trabalho é trabalho e eu não brinco em trabalho, entendeu? Certo. Eu acho que a frequência com que você faz isso, ela é até mais importante do que realmente a sua excepcionalidade. Eu acho que a constância ela porque ele olha o seu liderado, ele olha para você como realmente uma referência, né? Então, como que você quer passar isso aí para ele? Eu acho que já começa daí, né? E até pegando um gancho dessa nossa conversa do que uma pessoa precisa ter para trabalhar com você, acho que é mais ou menos isso que você me disse. E para entrar na tua loja, no teu banho e tosa, por exemplo, um produto, o que ele precisa ter? O que aquele cara, por exemplo, que vai lá na tua loja, aquele representante comercial, que vai lá te oferecer uma oportunidade, o que ele precisa passar para você para que você realmente se sinta interessado em cadastrar aquele produto no seu banho e tosa, sendo que você já tem de tudo, que você já é credenciada por uma das melhores marcas de cosméticos do Brasil. Eu acho que a gente, por exemplo, nos serviços de estética animal, a gente tem que ter a mesma preocupação que um restaurante tem sobre a procedência do alimento que entra ali. Porque são produtos que você está usando na pele de um animal. Então, dependendo do produto, entrou um shampoo no olho do cachorro, ele pode ter uma úlcera córnea, né? Ele pode ter um processo alérgico. Então, assim, eu acho que, primeiramente, realmente uma qualidade comprovada. Acho que um comprometimento, eu acho que com a sociedade, ele é importante também. E tem que ter comprometimento também da empresa, né? Porque quando você tem uma empresa entrando dentro do seu estabelecimento, tem que existir uma parceria de um ganha-ganha, sabe? Eu acho que isso é essencial para qualquer negócio. Então, assim, tem que ter assistência, tem que ter suporte, tem que ter qualidade comprovada, tem que ter um bom relacionamento. Relacionamento, ele é a base de qualquer decisão que você vai. Tem que ter acesso, sabe? A ter ajuda, porque a gente sabe que a gente ter um negócio é desafiador para todo mundo. E a gente trabalha com seres humanos, e todo mundo falha. Mas a partir do momento que você tem realmente uma empresa, uma empresa que você está representando ou está utilizando os produtos dela, que você vê que aquela empresa ela tem um comprometimento, né, em te oferecer o melhor, em trazer inovação, em trazer novidades. Eu acho que empresas que estão à frente são importantes que vão trazer sempre novidades para você, porque a gente está no mercado pet e evolui, então você tem que trabalhar com produtos que também, e empresas que estejam buscando isso também. Então, eu penso muito nessa situação. Ah, legal, cara. E até as parcerias que a gente queria chegar nesse ponto, né? Fala um pouco das parcerias da sua escola, como funciona. Então, eu tenho um amor muito grande pela Hydra, né? Então, eles estiveram comigo, na verdade, mesmo dando banho no tanque de lavar roupa da minha casa, eu usava já a Hydra, né? Então, que é um produto excepcional, né? Isso. E é uma empresa assim que se preocupa muito, por exemplo, com um processo educativo dos clientes. Uma empresa, por exemplo, que está sempre realizando cursos de aprimoramento para os profissionais, muito, muito comprometida com a parte da educação. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente, como empresário do segmento, o que vocês estão fazendo com o podcast? Levando conhecimento. Para os clientes de vocês ou para novos clientes. A gente tem, eu acho que assim, eu acho que isso é paixão pelo segmento. Não só você, eu vendo e ganho dinheiro com isso, não, mas eu contribuo para o crescimento. Então,
Quando eu falo assim, nossa, a gente tem mais, conseguiu atender tantos alunos, olha, mas tantos profissionais que hoje podem sustentar a sua família trabalhando com banho e tosa. Quantos por cento o nosso mercado cresceu? Um mercado, a gente tem paixão por isso, não tem? Né? Então, a gente tem a Hydra, a gente tem a Kiklon, que também é nosso parceiro, né? Que também vocês representam Até também. um abraço, um beijo para Cris, Mara. A Mara, que me atende. Logo vocês estarão Raul, aqui também, né? tá? Também já. Raul, gente boa demais. Nossa, uma surfista. figura, cara. Nossa, o Raul é uma figura, é verdade. O Raul muito legal, a Mara super querida. Então a gente tem parceria com a Kiklon também, né? Que hoje é a maior fábrica de produtos secadores da América Latina, né? A gente tem parceria com a UAU também, a gente é um UAU Pet Member, então os nossos alunos conhecem todos os equipamentos ali da UAU, né? Alguns instrumentos que tem também, que é uma empresa que a gente já está há um bom tempo também. A gente tem algumas empresas de laços, tanto os laços mais tradicionais como os adesivos, que é a Laços Ávila e também a Luli Pet Biju, que também é um parceiro da escola. Tem a Lafemania, que é uma empresa de toalhas, que atende toda a cidade de Sorocaba lá também. Tem um cara super bom também, que é o Mário da Fênix, que ele afia tesoura, faz manutenção de máquina. Um cara super preocupado com qualidade, entende? Então eu quero ter... a gente tem uma outra distribuidora também, que é da linha Softcare e da ração da Rios, que é a base. Então a gente tem vários parceiros, assim, muito bons. A Tacapet, que está se tornando um novo parceiro da UAU Escola, com certeza vai ser para mim um super prazer poder trabalhar junto com vocês, de verdade. Tô muito feliz de estar aqui. Nossa, essa oportunidade de fazer novos amigos, né, da gente poder se ajudar. Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas no mundo que um ajude o outro. É o nosso lema. Esse é o nosso Crescer, lema. evoluir para contribuir. Esse é o nosso lema. Então, assim, tô super contente de verdade de estar aqui. Muito Ô, bom. Natália, outra coisa. Vamos colocar assim. Você já está expandindo, você já está crescendo, já se firmou com parceiros maravilhosos, né, conquistando outros. Sempre. E assim, você teve o insight de poder ensinar as pessoas. Eu sei que a UAU tá aí, tá grande, você está criando, mas já deu para perceber que você não vai ficar só nisso, você vai querer fazer mais coisas. Quais são os próximos passos para a UAU e quais são os próximos passos para a Natália? Para a UAU Escola, a gente tem um projeto que eu não posso falar ainda. Ele está em desenvolvimento. Suspense ali, né? Mas assim, eu vou falar mais ou menos. Eu tô organizando uma situação nova com os instrutores da escola, porque hoje eu não estou mais na parte operacional da empresa, estou na parte estratégica de planejamento, né? E os meus tosadores são muito talentosos. E são muito bons, muito bons. Eles são o futuro da tosa, eu não sou. Então, assim, eu tenho que aceitar que se eu precisar tosar um cachorro, eu vou tosar. Mas hoje o meu coração ele está muito mais envolvido em ajudar a desenvolver as pessoas para que elas se realizem do que executar o trabalho de uma tosa em si. Então, eu estou com um projeto novo, especial, assim, para desenvolver o empreendedorismo na minha equipe, ajudar eles a desenvolverem a parte da comunicação e ajudar a alavancar a carreira deles sem medo se um dia eles forem sair da minha empresa e trabalhar em outro lugar. Show. Nossa, muito legal. Eu posso te ajudar nessa comunicação aí também, tá? E pra Natália, eu quero aposentar com 50 anos, né? Então, eu tô com 38. Então, eu quero aposentar com 50 anos, eu me vejo como uma mulher ajudando outras mulheres a superar todos os desafios que a gente tem como mulher, como empresária, como empreendedora, né? Desde algumas situações que eu vivi de dificuldades financeiras, de ter um filho e aliar isso junto com o trabalho, de ter processos às vezes depressivos, o que eu fiz para poder sair às vezes de alguns processos depressivos que eu já tive. Porque eu já tive alguns processos depressivos, mas eu nunca parei de trabalhar, eu sempre trabalhei mesmo com depressão. Então, porque é um período, né? E aí eu quero poder ajudar outras mulheres a
a superar, sabe, esses desafios que a gente tem como mulher. Então eu me vejo fazendo isso aí para os próximos anos. A gente tem a Groomer BR também, que é uma empresa de uniformes para tosadores. A gente tem aí uma meta de crescimento de 50% para esse ano. A gente já superou esse ano. Então, eu tenho uns projetos, assim, baseados em me aposentar com 50 anos. Mas eu acho que eu vou aposentar, talvez escreva um livro. Alguma coisa nesse sentido. Você tem alguma dúvida que ela vai atingir essa Não meta? tenho nenhuma dúvida. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final, mas ainda tem uma pergunta clássica. Ai, aquela eu não sei sempre agora. manda Ela pra aqui. todo mundo. Mas antes disso, já quero agradecer você totalmente pela disponibilidade, por toda a atenção com a nossa equipe, com a Lari, principalmente que teve contato com você e viabilizou tudo pra gente, né? Então, isso é muito importante. E finalizando isso, Antes de finalizar, você está falando de ajudar mulheres. A Tati falou, nossa, mulheres precisam de ajuda, estou me identificando. Você já tem uma... Ai, que bom. Então vem comigo que eu só conto perrengue no meu Instagram, hein? Pode... Mas deixa eu aproveitar antes de fazer a tua pergunta fatídica. Pode ser. Eu tô seca. Gente, é assim. alergia, tá? Isso, agradecendo, como o Ramon colocou aqui. E outra coisa, a energia que a Natália trouxe pra gente, pra nossa equipe aqui, também foi maravilhosa. Assim, ó, sintonia total. A gente tá muito grato também. Porque assim, ela chegou aqui hoje, teve que esperar um pouquinho, que teve uma reunião de última hora. E mesmo assim, ela ficou muito à vontade, muito feliz aqui e deixou a gente muito feliz também. Então, gratidão, viu? Foi maravilhosa essa experiência aqui, que vai se repetir, sem dúvidas, né? então, voltando a essa pergunta, né? É engraçado que todos os convidados, ao final desse podcast, a gente faz essa mesma pergunta e essa mesma pergunta é respondida de várias formas diferentes e todas as formas nos surpreende, né? E qual que é o sucesso para você? Sucesso pra mim é saber que eu faço diferença na vida das pessoas. Então você tem sucesso todos os dias, né? Porque você vive isso. É o que eu busco. Eu acho que tudo que eu faço, a gente tem que estar alinhado a um propósito, né? O propósito da minha vida profissional é ser um fator de transformação na vida das pessoas. Mesmo que ela vá fazer um curso de banho e tosa, decida que ela não quer fazer banho e tosa porque ela não gostou de ser tosador. Mas ela vai sair da minha escola e ter certeza que ela aprendeu alguma coisa que vai fazer diferença na vida dela. Aí eu já sei que a nossa missão está cumprida. Propósito de ajudar as pessoas. Tá vendo que a gente sempre surpreende? Gente, E gratidão. eu ganho dinheiro com isso, né? Mas é uma consequência. Com certeza. Gente, gratidão, mais um podcast se finalizando. Gratidão demais, Natália. Foi muito top. E eu tenho certeza que a gente vai lá, vai conhecer e vai se apaixonar ainda mais pela Nem que eu venha empresa. buscar vocês aqui. Vou ficar 2h30 e vou vir buscar vocês. Mas vai ser muito prazeroso. Eu tenho certeza que você ficou aqui até o final. Você aprendeu muito, você gostou muito, assim como nós aqui. E, enfim, comenta aí o que você achou. Depois procura, ela tem que falar a rede social dela também para você encontrar ela e ter um pouquinho mais, que eu sei que ela faz vídeos, ela fica lá alimentando. Fala sua rede social, aproveita. Então, vão encontrar uma pessoa bem autêntica, que às vezes vai estar brava, às vezes vai estar feliz, né? É @Natália Espinosas, com S no final, Espinosa é com E. E o Instagram, agora a gente tem um canal do YouTube também, ou o Instagram da UAU Escola, que a gente posta vários vídeos falando sobre como montar o pet shop. A gente tem bastante coisa já no nosso canal do YouTube, que a pessoa pode, o youtube.com/UAU Escola, né, UAU, ou o Instagram, @UAU Escola. Show. Com certeza. É isso aí, gente. Gente, gratidão. Tchau. Gratidão sempre.